Então, para dar início à nossa aula de montagem, nós vamos começar preparando as massas. Aqui, nós já temos elas assadas e nós vamos refilar esse topo e logo em seguida cortar os discos que a gente precisa. Para isso, eu vou utilizar um nivelador, que é a maneira ideal aí para a gente ter padrão nessas fatias. Ou se não, você pode também utilizar aí uma faca de cortar pão, caso você tenha precisão na hora de fazer esse corte. Mas eu sempre indico o nivelador, tá? E a altura que eu indico para você cortar essas camadas é de aproximadamente 2 centímetros, tá? Então você pode pegar uma régua, medir, só que esses niveladores geralmente já vem essa numeração na lateral. E essa quantidade de massa que a gente fez para essa assadeira vai te render esses 3 discos que a gente precisa. Independente se você for usar o nivelador ou a faca, é legal nessa casquinha mais assada começar com a faca. Aí você em seguida termina o corte com o nivelador, dessa maneira aqui. E para ficar um corte legal e bonito, você precisa colocar bastante pressão nesse nivelador e de uma maneira bem rápida para que não fique arrebentando aqui as bordas, tá? Dessa maneira assim. E olha só como fica um corte reto e bonito. E é exatamente isso que a gente precisa para fazer aquelas camadas bem bonitas. Já temos então todas as camadas da massa branca e agora eu vou cortar com vocês a Red Velvet para vocês verem como que ficou por dentro. E agora, por último, vamos fazer o mesmo com a massa de chocolate. E o primeiro sabor de slice que vamos preparar aqui é o de pistache com cereja amarena. E eu vou te dar um conselho, investe nesse sabor que são os 2 queridinhos do momento e eu tenho certeza que vai fazer sucesso no seu cardápio. E para isso eu tenho aqui uma receita de brigadeiro, uma receita clássica dessa que a gente já sabe fazer, em ponto de recheio. Então eu vou colocar aqui no nosso bowl. E para saborizar o nosso brigadeiro, eu vou utilizar aqui o creme de pistache da Mix. E eu vou pesar aqui a quantidade que eu preciso. E agora é simples, vamos misturar até que tudo fique homogêneo. Já coloquei o nosso recheio numa manga de confeitar e bora lá para a montagem. E nós vamos fazer isso utilizando uma balança para a gente ter padrão, tanto de massa quanto de calda e também de recheio. No fundo da assadeira eu vou colocar aqui um saco plástico que eu abri, para na hora de desenformar o nosso bolo não ficar grudado nas laterais da forma. Vou posicionar aqui a primeira camada de massa e agora nós vamos regar a nossa massa. E para isso eu vou utilizar aqui uma calda de água com leite condensado. Lembrando que essa é uma mistura segura para molhar os nossos bolos. Se a gente usa aí leite, a gente tem uma validade menor, tá? Então por isso que eu indico essa calda aqui. E para a gente padronizar a quantidade de calda, acredito que você já deve ter ficado aí na dúvida se você molhou o teu bolo de mais ou de menos. Se você seguir essa proporção aqui, não tem mais erro. O teu bolo ficará molhadinho na medida certa. Você vai pegar o peso da massa que você colocou aqui dentro e vai colocar a metade desse peso de calda. Então aqui o meu disco de massa deu 260 gramas, significa que eu vou precisar colocar 130 da calda. Então eu vou tarar aqui a balança e começar a regar por todas as partes. Pronto! E agora vem a nossa primeira camada de recheio. Lembrando que quando a gente utiliza manga de confeitar para fazer essa aplicação do recheio, a gente tem mais uniformidade e também padrão na camada, tá? E aqui eu abri na espessura de um dedo aproximadamente. Recheio aplicado, agora nós vamos nivelar essa camada. E eu vou te ensinar um truque. Utilizando uma colher e a mesma calda que a gente regou o bolo, a gente vai molhar para conseguir nivelar esse recheio sem arrastar ele. E para finalizar essa primeira camada de recheio, nós vamos entrar aqui com o recheio Mix Supreme Amarena com pedaços.
Finalizando então a nossa camada de recheio, no total nós temos aqui 850 gramas, 700 do nosso recheio de pistache e 150 do nosso recheio de amarena. Vou repetir então mais uma camada de massa, calda, recheio de pistache e recheio de amarena. Finalizando então a montagem, coloquei aqui mais uma camada de bolo, reguei a massa e agora vou tampar com o saco plástico, o mesmo que a gente utilizou para a lateral da forma. E agora vou levar para a geladeira, de preferência aí de um dia para o outro para fazer esse corte, mas caso você não tenha todo esse tempo, no mínimo 8 horas, tá? Isso é o ideal para a gente ter um corte bonito da slice. E exatamente como fizemos no sabor anterior, utilizando agora a massa de chocolate, o recheio creme de avelã com cacau da Mix. E na outra camada vamos utilizar o recheio Mix Supreme Leitinho Intenso. Chegamos então ao nosso último sabor de slice, e esse é o Red Velvet. Para isso vamos fazer aqui um recheio de cream cheese e depois vamos combinar ele com o recheio de amarena também. Na batedeira eu vou levar o brigadeiro, o recheio Mix Supreme Leitinho Intenso da Mix e também cream cheese. Vou colocar tudo na batedeira só para misturar e já está pronto o nosso recheio. E exatamente como fizemos antes, vamos montar também o sabor Red Velvet. Para isso, novamente, um saco plástico no fundo. E a sequência a partir de agora vai ser o seguinte: massa Red Velvet, calda, recheio de cream cheese e amarena. Novamente massa, calda, recheio de cream cheese, amarena e finalizamos com mais uma camada de massa Red Velvet. Todos os nossos sabores de bolos então estão já montados e agora eu vou levá-los para a geladeira. E essa foi a aula, espero muito que você tenha gostado e se você quiser ver como elas ficaram por dentro, te espero na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!